Canal Brasil Pátria do Evangelho, 30ª palestra. O ódio e a vingança, primeira parte, início. Surgimento dos sentimentos mesquinhos no homem. No período que conhecemos como Homem das Cavernas, o ser humano ainda tinha como inimigos naturais os animais, as intempéries, e com o tempo oscilando entre o frio intenso dos invernos e as épocas de forte calor. Com o passar do tempo, e como fruto direto da multiplicação da espécie humana, o homem passou a viver em pequenos grupos que lhe facilitava a sua sobrevivência ante as adversidades. No entanto, com tal convivência, o homem foi desenvolvendo outros sentimentos, uns até necessários, outros extravagantes, ao ponto de serem desagregadores do grupo familiar. O inevitável aconteceu. O homem viu-se diante das diferenças entre ele e os demais integrantes do grupo. Não sabendo ligar com essas diferenças, o convívio tornou-se difícil. Agora os problemas não estavam mais restritos à sua sobrevivência ante as intempéries de animais ferozes. Novos problemas surgiam sob a forma de conflitos e divergência entre seus pares, que aumentavam dia a dia. A partir daí, não conseguiu conter o surgimento dos sentimentos mesquinhos, como a inveja, o ciúme, a vingança, o ódio, a traição e tantos outros que foram se impregnando na formação milenar da personalidade humana até chegar aos tempos odiernos, onde a competição interhumana, dentro da ética ou fora desta, parece não ter limites. Assim, crescemos querendo que aquele que sofreu um mal busque sua reparação utilizando de quaisquer meios contra quem o praticou. É a vingança, o ódio justificado. O homem acabou de encontrar o seu maior inimigo, ele próprio. O ódio e suas causas. De onde surge o ódio? Muitos de nós temos uma vaga ideia de onde nasce o ódio, porque em algum lugar, lá nas profundezas do nosso inconsciente, há muitos ódios guardados. A pior notícia é que eles não estão mortos. O ódio é um sentimento rejeitável e insuportável, paixão que impele a causar ou desejar mal a alguém. Assim como muitos outros sentimentos não desaparecem só porque não se dão à consciência. Ao contrário, eles atuam causando muitos males. O ódio reprimido é o responsável por muitas de nossas emoções, como ansiedade, as fobias, medo e mesmo por doenças como o câncer. O ódio é uma manifestação dos mais primitivos sentimentos do homem animal que ainda aguarda no espírito em evolução os resquícios do instinto de conservação sob as formas de defesa e amor próprio. Apresenta diante de nós como um sentimento, uma emoção incontida, um impulso que, ao nos dominar, expressamos através de palavras ofensivas, quando contraímos o coração, cerramos os maxilares, fechamos os punhos e soltamos faíscas vibratórias de baixo padrão, sintonizados com as entidades malévolas que assim podem nos envolver, instigando-nos até o crime. Nesses momentos, podemos ser levados a cometer os atos mais indignos de violência, de agressividade, causando dissensões e até mortes, contraindo muitas vezes as mais penosas dívidas em nossa existência. Em geral, o ódio é despertado pelas humilhações sofridas ou quando somos injustiçados, maltratados, traídos no afeto, na confiança ou quando ofendidos. Encontramos igualmente muitas antipatias indecifráveis que possamos sentir por alguém, os ódios recônditos de outras existências, quase sempre frutos de nossas paixões. O ódio é o amor ao contrário. Por isso, o ódio preserva as mesmas intensidades do amor que o gerou. Seria o ódio o amor frustrado? A diferença que pode existir entre o amor e o ódio é que o primeiro, quando não bem compreendido, às vezes é destrutivo e os ódios sempre o são. O ódio pode ser visto naquelas pessoas que passam a vida referindo-se a alguém com mágoa e desprezo.
Tais pessoas falam de outra como se quisessem destruí-la, e por isso é fácil perceber o ódio, porque ele é um sentimento que nunca acaba. Nós ainda não aceitamos a vida como ela é de fato. Da mesma forma, temos dificuldade em aceitar as pessoas como elas realmente são, dada a nossa baixa moral. Por isso, tendemos a destratar conscientemente e com medo de sermos destratados. Nos dias atuais, a competição não é saudável. Pisar, humilhar, ultrapassar o outro é a nossa forma de nos sentirmos melhor, de ficar bem. Levar vantagem sobre o outro, ultrapassá-lo, humilhá-lo, parece ser a única forma de subir. É assim que vivemos. Atualmente, as pessoas somente se sentem valorizadas se conseguirem ultrapassar e despertar sua inveja sobre os outros, o que é o mesmo que despertar o ódio, rebaixando os demais. O problema é que a autoestima conseguida dessa forma é temporária. Dura só o tempo necessário para o indivíduo encontrar outra pessoa que, segundo seus cálculos, está melhor que ele. Junto ao ódio encontramos o rancor, que é a permanência dele nas promessas feitas a nós mesmos de revide. A vingança é sua decorrência. A agressividade, às vezes, externa um estado íntimo, também decorrente das nossas manifestações de ódio, rancor, de cólera. Invejas, cobiças, ciúmes, inconformações e ressentimentos podem gerar ódio. O que desencadeia o ódio? Antes de apresentar os fatores desencadeantes do ódio, cabe ressaltar que não devemos confundir o ódio com a raiva. Enquanto o ódio tem uma natureza constante e contínua, a raiva é uma manifestação intensa, como um estouro, mas passageira e rompe mais facilmente com os laços que a geraram. Segue abaixo vários sentimentos, os quais, se não forem tratados no nascedouro, podem despertar o ódio. A mágoa é um desgosto recolhido que deriva da decepção, um descontentamento que pode ser por alguém ou pela própria vida. É decorrente de tristeza, decepção, desilusão, amargura. É uma forma de pensar e sentir que causa muita dor e sofrimento. Muito mais em quem a sente do que em seu alvo. Estar magoado é como tomar uma dose de veneno, esperando que o outro morra. Uma pessoa se magoa quando vive um episódio doloroso e não consegue lidar com a inerente dor emocional daquele momento, quando descobre que aquilo que desejava, no final, não aconteceu da forma idealizada. Sente-se o acontecimento como injusto, o que acaba alugando espaço muito grande em sua mente e emoções. O fanatismo é a cega obediência a uma ideia, servida com zelo obstinado, até existir violência para obrigar outros a segui-la e punir quem não está disposto a abraçá-la. O grande perigo do fanático consiste exatamente na certeza absoluta e incontestável que ela tem a respeito de suas verdades. No fanatismo, encontramos o ódio mobilizando os esforços do indivíduo para um fim, que é a negação do próprio ódio. Um exemplo de fanatismo é aquele dito religioso, o qual funciona como uma referência que o sujeito fanático não consegue construir internamente. Os valores são externos, religiosos. As regras religiosas são utilizadas para que o indivíduo possa se livrar da culpa que seus ódios, conscientes e inconscientes, despertam e que ele não sabe compreender. O fanático, por sua insegurança quanto à legitimidade de suas próprias crenças, apega-se rigidamente à religião, torna-se escravo das regras, por temer que Deus vá castigá-lo se ele vier a falhar. Podemos ver o ódio dessa natureza naquelas atitudes fanáticas, como é o caso de Bin Laden, que quis destruir tudo que não compactuasse com suas crenças. Na paranoia, o ódio é inconsciente. O ódio paranoico está como um par de óculos, interferindo durante todo o tempo com a percepção do indivíduo. Paranoia é o termo usado por profissionais de saúde mental para descrever aqueles indivíduos que sofrem uma desconfiança exagerada e um receio constante de ser atacado ou agredido
verbal ou mesmo fisicamente, pelos outros. Uma outra característica dos paranoicos é a necessidade de controlar os outros, o que reflete uma autoestima muito baixa. Eles nunca perdoam insulto, injúria e desprezo, mesmo que sejam eles os únicos a perceberem as coisas dessa forma. Na paranoia, há um ódio interno que o indivíduo projeta no mundo e que, por sua vez, deixa o mundo ameaçador e fazendo com que o indivíduo tenha medo e reaja. O ciúme é algo que está relacionado a um sentimento de ódio que também não é identificável pelo indivíduo. Esse ódio, como acontece sempre, é um dos elementos responsáveis pelo rebaixamento da autoestima, pois o ódio sempre deixa a pessoa com uma sensação desagradável e desvalorizada sobre ele mesmo. Então, diante do que ama e idealiza, o sujeito fica inseguro. Ele não acredita que é suficientemente bom para ser amado e assim fica procurando detectar pessoas que ele valoriza. E ao encontrá-las, acha que sua parceiro, está interessado. Na verdade, o interessado é ele, ela, porque ele, ela, que gerou a valorização. Assim, o indivíduo pode achar um outro homem mais bonito, enquanto enfeia a si próprio e fica temeroso. Todo o processo se passa na cabeça da ciumenta. O ciumento, em geral, sempre se sente desvalorizado diante do seu preponente e com receio de que ele não seja amado o suficiente e assim possa ser trocado por aqueles que ele próprio atribui um grande valor. Tipificando insegurança psicológica e desconfiança sistemática, a presença do ciúme na alma transforma-se em algoz implacável do ser. O paciente que lhe tomba nas malhas estertora em suspeitas e verdades que nunca encontram apoio nem reconforto. O ciúme atanasa que o experimenta e aquele que se lhe torna alvo preferencial. Na inveja, a questão é muito mais interessante. O ódio voltado contra o próprio indivíduo é tão grande que ele se sente totalmente destituído de valor. Quanto mais o alto ódio interno, menor o senso de valor. Geralmente acreditamos que o que caracteriza a inveja é o desejo que se tem por algo que o outro possui. Mas não é bem assim, ou pelo menos não é só isso. O precursor da inveja é a percepção daquilo que o outro tem, a constatação de que o indivíduo que inveja não tem condições de conseguir algo semelhante. Assim, a posse do outro serve para pontuar a insuficiência do indivíduo. A autoestima do invejoso sempre é baixa, e por isso gera o sentimento de insuficiência, que é responsável pela inveja. A partir daí, por várias implicações possíveis, o sujeito vai tentar destruir o objeto invejado pela desvalorização ou outros meios. Essa é a maneira que ele encontra de colocar os outros no mesmo lugar que ele, o lugar de impotência. Ao invés de empenhar-se na autovalorização, o invejoso lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Compete mediante a urdidura da intriga e da maledicência. Observa e persegue, acoimado por insidiosa desdita íntima. A inveja é resultado da indisciplina mental e moral, que não considera a vida como patrimônio divino para todos, senão para si apenas. Trabalha por inveja para competir, sobressair, destacar-se. Não tem ideal nem respeito pelas pessoas e pelas suas árduas conquistas. O ódio e a vingança, primeira parte, fim. Se você gostou desse vídeo, nos ajude dando um like ou clicando na mãozinha positiva. Se também acredita que o conteúdo possa ser útil para outras pessoas, compartilhe com elas nosso canal. Se quiser ser avisado do lançamento de novos vídeos, inscreva-se no canal e clique no sininho. Isso. Gratidão pelo apoio e ajuda.